Saudações, turma! Sejam todos bem-vindos à minha aula. Eu sou o professor Ednelson. Vamos continuar com geometria espacial. Bom, é uma questão que caiu na PUC de São Paulo, tá certo? Vamos lá. Uma pipa de vinho, cuja forma é de um cilindro circular reto. Opa, já temos um dado. A forma é de um cilindro circular reto. Um cilindro circular reto é mais ou menos assim. Vamos lá, para o cilindro. Mais ou menos assim. Vamos lá. Aqui. Certo. Mais ou menos. Esse poderia ser o nosso cilindro. Mais ou menos assim. Muito bem. Então vamos lá. O que ele está querendo? Bom, uma pipa de vinho, cuja forma é de um cilindro circular reto, tem raio de base igual. O raio de base. Bom, aqui trata-se de uma circunferência, é claro, porque é um cilindro. Então, o raio de base, quanto? Vamos ver. Que é raio. Raio é igual, o raio de base é igual a 4 sobre raiz quadrada de π. Esse é o raio. O raio é 4 sobre raiz quadrada de π. Muito bem. Até aqui sem novidades. Vamos continuar. Certo. Tem altura de 3 metros. Então, eu sei que a altura é de 3 metros. Certo. Aqui é metro, né? O raio é metro também, claro. E a altura de 3 metros. Se apenas 30% do seu volume estão ocupados por vinho, então a quantidade de vinho existente na pipa em litros é de... vamos lá. Primeiro, eu tenho que descobrir o volume do cilindro. Esse é o primeiro passo. Qual que é o volume do cilindro? Eu tenho que saber que volume do cilindro, de qualquer cilindro, claro, o volume do cilindro, VC, volume do cilindro, é a mesma coisa que área da base vezes altura. Logo, o volume do cilindro é igual à área da base, como uma circunferência, a base do cilindro, então a área de uma circunferência é πr ao quadrado. Então, no lugar da área, πr ao quadrado, vezes a altura. Só que a altura ele me passou 3 metros. 3 metros. Logo, volume do cubo é igual π R. Quem que é o R mesmo? Ele fala que é 4 sobre raiz quadrada de π. 4 sobre raiz quadrada de π. Só que eu não posso esquecer de levar ao quadrado. Vezes 3. Muito bem. Volume do cubo é igual a π. 4 ao quadrado, 16. Sobre raiz quadrada de π ao quadrado vai dar o próprio π. Logo, raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de A é o próprio A. Isso é uma definição, não é verdade? Poderíamos fazer uma aula sobre isso, mas por enquanto não vamos avançar muito. Vamos continuar. Então, raiz quadrada de π ao quadrado é o próprio π. Vezes 3. Muito bem. Volume do cubo é igual... Opa! Raiz de π com raiz de π, dá para cancelar. Sobrou o quê? 16 vezes 3. 16 vezes 3, 48 metros cúbicos. Esse é o volume total da pipa de vinho lá. Só que tem muita gente que errou esse exercício pelo seguinte. Vejam as alternativas. É o exercício aqui 54. Conseguem ver?
54 aqui. Tem muita gente que errou. Por quê? Porque esqueceu de considerar o seguinte. Olha o que ele quer saber. Ele quer saber o seguinte. Ó. Quantidade de vinho existente na pipa em litros. Em litros. Aqui temos metros cúbicos. Ele quer saber em litro. Então a primeira coisa que eu tenho que me preocupar, depois disso tudo, o que eu devo me preocupar é, vou apagar aqui, deu 48 metros cúbicos, o volume. 48 metros cúbicos. O volume é igual a 48 metros cúbicos. Tá certo, ok. O volume é isso daqui. Só que ele quer em litros. Quantos litros de vinho tem aqui? É isso que ele quer saber. Então eu tenho que saber que em cada 1 metro cúbico, em cada 1 metro cúbico, cabem ou está para 1000 litros. Isso é fundamental saber. Para cada metro cúbico cabem 1000 litros. Então, se eu tenho 48 metros cúbicos, eu vou colocar aqui, 48 metros cúbicos, quantos X litros eu tenho? Regra de 3. Caímos numa regra de 3. Não é verdade? Não é isso? Fizemos uma relação aqui e temos uma regra de 3. Então vai ficar o quê? X vezes 1, elemento neutro, é o próprio X, que é igual, regra de 3. Quarenta e oito vezes 1000, 48 mil litros de vinho. Só que tem um detalhe, ele fala o seguinte, ó, 30% do seu volume estão ocupados por vinho. Então, qual é a quantidade de vinho existente na pipa? Tem um volume total aqui. Ok, 30% apenas é de vinho. Então, qual que é o volume mesmo de vinho? Então, vou pegar 48 mil litros. 48 mil litros. Vamos lá. 48 mil litros. Ok, 30% é de vinho. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24, sobe 2. 3 vezes 4, 12. Mais 2, 14. Cai esse 0 aqui. Porcentagem, divido por 100, claro. Né? Então, sobrou o quê? 1, 2, 3, 14.400. Então, tem de vinho 14.400 litros de vinho. Então, qual que é a alternativa? A alternativa é a B. Vejam porque tem muita gente que errou. Alternativa 50, o último aqui. Tem gente que colocou o A. O A é 1.400. Errou. Não é. É 14.400 litros de vinho. Tá certo? Tem um exercício aqui mais simples. Ele é bem mais simples. Vamos lá, vamos resolvê-lo. Vamos lá. Muito bom. O que está acontecendo? Calcular o volume de um cubo. Então, eu tenho um cubo. Volume de um cubo. Eu tenho um cubo. Vamos lá, fazer um cubo aqui, bem bonitinho. Opa, aqui. Isto é, calcular o volume de um cubo cuja diagonal da face, mede 8 centímetros. Então, um cubo tem 6 faces, é claro. A diagonal da face, ou seja, eu vou pegar essa face aqui, a diagonal dela, diagonal dessa face,
ou seja, mede 8 centímetros. 8 centímetros, ok. Tudo bem. Aqui está a minha face. Eu vou tirar a face daqui. Eu vou tirar a face daqui. Tirei. Só a face que eu tirei. Aí, essa diagonal, veja bem, eu tiro a face daqui, vou tirar a face daqui, certo? A diagonal vale 8 centímetros. Muito bem. Como trata-se de um cubo, eu sei que todas as arestas são iguais. Eu vou chamar aqui de A. Aresta A. Logo, aqui vale A, aqui vale A, vale A. Todas as arestas têm o mesmo valor. O que ele quer saber? Calcular o volume. Ah, tá. Ele quer o volume do cubo. Ele quer o volume do cubo. Só tenho esse dado. 8 centímetros a diagonal da face. A única coisa que eu tenho. Ok. Percebam que eu tenho um triângulo retângulo, não tenho? Um triângulo retângulo. Vou extraí-lo. Um triângulo retângulo. Eu tirei. Triângulo retângulo. 90 graus. Aqui vale A. Claro que aqui também vale A. E aqui vale 8. Agora eu tenho dois catetos com valor de A, uma hipotenusa com valor de 8. Tá certo? Teorema de Pitágoras, não é verdade? Onde nós temos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A sempre é hipotenusa. Quem que é hipotenusa? É 8 ao quadrado. Que é igual o B, um dos catetos, qualquer um. Quem que é o B? É o A. Só que é ao quadrado. Mais C, o outro cateto. Portanto, A também. Só que é ao quadrado. Logo, 8 ao quadrado é 8 vezes 8. Que dá o quê? 64. É igual, eu tenho um A ao quadrado mais outro A ao quadrado, eu tenho 2 A's ao quadrado. Logo, o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vai ficar assim. A ao quadrado é igual a 64. O 2 estava multiplicando, ele passou o quê? Dividindo. Portanto, A ao quadrado é igual a 64 dividido por 2, 32. Logo, A é igual a raiz quadrada de 32. Certo? Muito bom. Bom, nesse caso, como A é raiz quadrada de 32, vamos decompor o 32? Vamos lá, podemos decompor o 32. 32, raiz quadrada de 32 é a mesma coisa que dá por 2, 16, dá por 2, dá 8, dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2 e dá por 2, dá 1. Raiz quadrada, então aqui vai dar 2, 2 e aqui vai dar raiz quadrada de 2. Então, isso é a mesma coisa que 2 vezes 2, 4, raiz quadrada de 2. Para facilitar, né? Ficar mais elegante aí os nossos cálculos. Muito bem. Raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que 4 raiz quadrada de 2. É a mesma coisa. Muito bem. Então, eu tenho que A é igual a 4 raiz de 2. Descobri o A, ou seja, eu descobri a aresta do cubo. Eu sei que a aresta do cubo tem exatamente 4 raiz de 2. Mas quem que é o volume do cubo? O volume do cubo é a mesma coisa que A ao cubo. Por quê? Porque é a área da base vezes a altura. Então, é A ao cubo. O volume do cubo é A ao cubo. Então, ficou volume do cubo é igual. Quem que é o A? Acabei de descobrir. 4 raiz de 2. Então, vou colocar no lugar do A, 4 raiz de 2. 4 raiz quadrada de 2, só que é o cubo. Certo? Já que é o cubo, eu tenho que multiplicar isso 3 vezes. Então vai ficar
4 raiz de 2 vezes 4 raiz de 2 vezes 4 raiz quadrada de 2. 1, 2, 3, ok. Volume do cubo é igual. Vou fazer a multiplicação então. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Muito bem. Agora aqui. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Logo, volume do cubo é igual a 64 vezes 2, 128. 128 raiz de 2. 128 raiz de 2 centímetros cúbicos é o volume desse cubo aqui, ok? É isso. Matemática é exercício. São treinos diários que nós fazemos. Somos estudantes, queremos passar no vestibular, no concurso público, queremos ir melhor na escola. É estudo constante. Dia após dia, construímos todo o nosso conhecimento. Muito obrigado. Conto com vocês para a próxima aula. Força e muita paz.